Aqui se esconde um tesouro, vale mais que o ouro, mais que a prata que brilha, é presente de Deus, é o céu já aqui. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Família que reza unida, permanece unida. Querido irmão rádio ouvinte e querida irmã rádio ouvinte, peço licença para, através das ondas da rádio, poder entrar na sua casa e junto meditarmos a palavra do Senhor. Sou o Padre Josimar, responsável pela pastoral familiar aqui na Diocese de Palmares, e queremos juntos comentar um pouco, refletir aquilo que Deus quer falar para as nossas famílias. Meu irmão e minha irmã, quero hoje meditar um pouco com você aquilo que a nossa fé nos ensina a respeito de Deus e a respeito da pessoa humana. Sim, porque para falar de família é preciso que a gente compreenda bem qual é o desígnio de Deus para a pessoa humana. Afinal, a nossa fé não é apenas um olhar para Deus, é sobretudo isso. A fé é sempre um olhar para o Senhor, mas à medida em que nós olhamos para Deus, nós descobrimos também aquilo que Deus tem a dizer sobre nós, seres humanos, aquilo que Deus preparou para cada um de nós ao nos criar, ao nos pensar. Então, a primeira coisa que nós precisamos meditar, nós precisamos refletir, é que a nossa fé chama o nosso Deus de Criador. Veja, inclusive quando rezamos o credo, a oração do Creio em Deus Pai, nós o chamamos de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Nós olhamos para Deus, vemos nele aquele que não depende em nada de nós. Ele já existia antes de todas as coisas, sempre existiu. E na sua infinita bondade, Ele nos criou. Ele nos deu o ser. Ele nos deu a existência. Não só nos deu no passado, nos dá até hoje. Se nós vimos a esse mundo, se nós podemos existir, é porque Deus vai nos dando a sua graça, vai nos dando a possibilidade de estarmos nesse mundo. Tudo existe porque Deus sustenta com a sua mão poderosa. Se Deus por algum acaso tirasse a mão, se Deus em algum momento deixasse de pensar em nós, tudo deixaria de existir. É sempre Ele quem vai nos dando a possibilidade da existência. Ele criou todas as coisas que existem, tudo, as coisas visíveis e as coisas invisíveis, o mundo material e o mundo espiritual. Mas no meio dessa sua criação, Ele dirigiu o seu olhar especialmente para um elemento, para o ser humano. Se a gente vai lá na palavra de Deus, no livro do Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, se diz lá no capítulo 1, contando sobre a criação, no versículos 26 a 28, se conta como Deus criou o ser humano e o colocou num lugar especial no meio da criação. O versículo 26 diz: Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, como nossa semelhança. Veja, Deus quis o ser humano no meio da criação, mas o quis num lugar todo especial. Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, como nossa semelhança. O que é que significa dizer, meu irmão e minha irmã, que o ser humano é a imagem e semelhança de Deus? Veja, há diversas interpretações que sempre foram tidas ao longo de tantos milhares de anos, que nós temos contato com a palavra de Deus, mas em geral, nós queremos colocar em primeiro lugar que o homem é a imagem de Deus porque ele é diferente do resto da criação. Há algo no ser humano que é diferente dos outros. O ser humano não é apenas mais uma criatura. O ser humano não é mais um animal, mas ele possui em sua própria consistência, possui um elemento de diferença. Não é? Veja que, por exemplo, nós temos, e é importante que a gente fale sobre isso, porque às vezes, hoje em dia, se quer igualar o ser humano a toda outra criatura, a todos os outros animais, como se a gente fosse tudo a mesma coisa, quando não é. Existe uma diferença em nós. Nós viemos a este mundo e no ser humano, por exemplo, existem duas realidades. Existe a realidade material, o corpo, e existe a realidade espiritual, a alma. Isso aqui precisa ficar já bem claro para a gente.
Nem todas as criaturas são assim. Pelo contrário, a maioria das criaturas, das coisas visíveis, né, que estão nesse mundo, não possui alma, só possui o corpo. Veja, quando a gente olha para a natureza, é tudo lindo. As flores, os campos, o mar, os animais. Mas eles possuem corpo. Possuem, é verdade, um princípio de vida que os faz existir, não é? Que os faz viver. Tanto que também para eles chega o momento da morte. Mas para nós seres humanos é diferente. Nós não somos apenas um corpo animado. Nós somos uma realidade material, chamada corpo, e uma realidade espiritual, chamada alma. É nesta realidade espiritual da alma que está a nossa semelhança com Deus, o ser imagem e semelhança dele. Veja, em nós existem coisas que são próprias de Deus. Em nós existe a vontade. Por exemplo, você quer alguma coisa, não é assim? Você deseja alguma coisa, você ama alguma coisa. Essa capacidade de amar, de desejar, ela não vem apenas do seu instinto. Porque você pode dizer assim, mas um cachorro também quer alguma coisa. Ele, quando está com fome, fica ali babando pela comida. Mas é uma coisa instintiva. Veja, o cachorro, ele deseja quando está com fome. Você deseja quando está com fome? Não. Na verdade, nós seres humanos temos até desejos de coisas que não são necessariamente, não é, essenciais para a nossa vida. Nós, por exemplo, queremos bens materiais, não é? Nós temos o desejo de aprender. Veja, que são coisas que os animais, as outras coisas, não querem. Eles só querem aquilo que é necessário para viver. Então veja que em nós existe uma vontade diferente de todos os outros animais. Em nós existe também a inteligência. Nós somos capazes de pensar, de raciocinar, de desenvolver o pensamento. Veja, meu irmão, veja, minha irmã, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Isso aqui é importantíssimo que fique claro para nós. O ser humano, pelo fato de ter sido criado por Deus como sua imagem e semelhança, possui já daí uma dignidade diferente de todos os outros. A reflexão sobre a família vai partir sempre daí. Todo ser humano, pelo fato de vir a este mundo, possui uma dignidade. Não é porque ele é preto, branco, rico, pobre que ele tem dignidade ou não. É porque ele é imagem e semelhança de Deus. É a partir daí que nós queremos refletir. Hoje nós vamos ficar com esta reflexão sobre a dignidade da pessoa, porque somos imagem e semelhança de Deus. Que o bom Deus nos ajude a cada vez mais perceber a sua presença na nossa vida. Que Ele nos ajude a nos valorizar cada vez mais, como homens e mulheres feitos à sua imagem e semelhança. Que Deus abençoe você e sua família, meu irmão e minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. Surgem falsos brilhantes, enganando a família. Tão sutil armadilha de um doce sabor. A riqueza maior é de Deus a presença, na saúde ou doença, na alegria e na dor. Como é bom ter a minha família, como é bom. Vale a pena vender tudo mais para poder comprar esse campo